Fala galera, vamos começar mais um Pode Explanar. O nome é horrível, mas espero que os argumentos sejam bons, né? Bom, a ideia inicial é simplesmente fazer como se fosse uma reação ao vivo, né? De alguma coisa que eu esteja vendo, né? Por exemplo, uma entrevista que eu esteja vendo, ou um youtuber, né? Dando uma opinião de alguma coisa, e de repente eu vou pausando e rebatendo alguma coisa, ou desconstruindo algum tipo de narrativa, alguma coisa nesse sentido. A ideia central é realmente ser alguma coisa espontânea, entendeu? Por exemplo, é alguma coisa que eu não tenha visto antes, mas em poucas vezes eu vou falar sobre algum vídeo, né? Eu vou fazer com algum vídeo que eu tenha visto, de repente eu avaliei que de repente seria interessante comentar a respeito, né? E assim, pode ser alguém que eu admire, pode ser alguém que eu não admire, pode ser alguém que eu siga, né? Um youtuber da vida, alguma coisa nesse sentido, ou pode ser simplesmente alguma coisa completamente aleatória, alguma notícia ou alguma coisa da grande imprensa. Mas, enfim, vamos ver como é que a gente vai prosseguir aqui. Bom, de volta de um longo período ausente, né? Por questão de trabalho, basicamente. Estava pegando realmente umas coisas bem pesadas de trabalho. Estou voltando hoje, né? Com mais ou menos uma promessa até de resolução de fim de ano, do que eu vou tentar assim, dar mais atenção aqui ao podcast, né? Até para agradar meus 5 inscritos. E assim, o que acontece? Porque, na verdade, assim, o podcast não é só, né, para participar, né, do debate público e tal, mas é também até para eu guardar, né, para o futuro um registro de acontecimentos, né, no calor da hora do que está rolando, etc e tal, porque, né, quando a gente vai guardando a memória, muitas vezes a gente vai esquecendo com muita facilidade, a gente, de repente, não lembra exatamente das coisas. Então, isso aqui vai servir mais ou menos como um documento, né, um documento pessoal e tal, então isso aí que mais até me incentiva a fazer. Mas eu vou tentar manter uma frequência boa aí. A meta seria uma vez por semana no mínimo, né? Mas vamos ver, né? Porque realmente estava com os trabalhos bem pesados. Bom, a de hoje vai ser o seguinte: Gabriela Prioli. Eu quase não vejo o material dela, mas eu sei que ela é uma queridinha aí da imprensa, ela tem bastante seguidores, sei lá o que e tal, não sei o que. E aí parece que ela é o típico perfil, né, inteligentinho que o Pondé menciona sempre, né? E eu me lembro muito dela, na verdade, nos debates com Coppola, né? Quando eu vi um pouco. Mas aquilo ali, provavelmente, depois dali, né, pelo menos com a quantidade de fotos que ela tem do lado de livro, de repente ela melhorou um pouco. Vamos ver. Aqui é um tema, né, sobre o Alckmin de vice. E eu, particularmente, tenho uma visão sobre isso, completamente teoria da conspiração, né? Mas divertido. Tudo chute da minha cabeça. Vamos ver o que ela vai falar sobre isso aqui, na verdade. Fala galera, toda vez que tinha uma seleção de elenco, eu tinha que mandar vários e-mails Uma com pulada fotos aqui. e vídeos. O ano já começou, os E 550 acelerada. dias de janeiro finalmente chegaram ao fim e hoje é dia da gente falar de composição política para as eleições do fim do ano. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos que hoje vai ser bom. Todo mundo bem? O ano já começou, os 550 dias de janeiro finalmente chegaram ao fim e hoje... Curioso, eu vendo agora, né? Realmente tem muito tempo que eu não vejo o material dela. Agora, vendo agora, olha que engraçado, né? Provavelmente, né, os 5 inscritos seguem a Bárbara, né? Do Te Atualizei. Cara, eu tô achando engraçado, pode ser coincidência, tá? Mas na minha opinião nem é. O, o formato, assim, né? Dela falando sentado num sofá, com um travesseiro no colo, etc e tal, me remete a Bárbara, entendeu? Não sei se foi uma tentativa aí esdrúxula de cópia ou se foi simplesmente coincidência. Dia da gente falar de composição política para as eleições do fim do ano. Parece longe, mas outubro tá logo aí e a gente tem muito a aprender, muito trabalho a fazer para sair do buraco em que todos nós nos encontramos. Então bora lá, tá todo mundo cansado, mas agora é sem preguiça. Reage, bota o cropped. É isso, esse é o tom. Uma das surpresas que essa eleição presidencial vai trazer pra gente é uma chapa das mais... Cara, eu tô quase convencido que é uma cópia. Aí meteu uma transição, tipo assim, uma gracinha, né? Uma transição em preto e branco. Tudo bem, né? Eu admito que é artifício comum de edição, né? De vídeo, mas, cara, tá muito parecido. Bom, enfim, continuemos aqui pro conteúdo. improváveis. E parece que vai rolar mesmo, tá? O
ex-presidente Lula convidou o ex-governador de São Paulo e ex-candidato à presidência pelo PSDB, Geraldo Alckmin, para ser seu vice para concorrer à presidência da República. Eu acho que ninguém acertava essa no bolão há uns 6 meses, não é? Não, na verdade não. Simplesmente, né, a pessoa que vocês mais têm medo da face da Terra, que é o Olavo de Carvalho, ele previu isso praticamente, sei lá, há 20, 25 anos. Falou, PT e PSDB é basicamente a mesma coisa, só que eles fazem, né, um teatro das tesouras, etc e tal, e aí, né, vão revezando o poder ali para tudo se manter mais ou menos com um ar de democracia e alternância de poder. Só que parece que nas eleições, né, da Dilma e tal, ou pelo menos assim, o segundo mandato da Dilma, deu uma sacaneada, né? Tanto que o PSDB entrou com ação para ver contagem de voto, não sei o quê, para contestar, né, as eleições, fraude, etc e tal. Não, 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 não. Quem acha inimaginável isso 6 meses atrás é simplesmente quem está completamente alienado a tentar escutar os dois lados da história. Só isso, só isso. É só falta de informação. Né? Da mesma forma que eu estou tentando ver, realmente doloroso, né? Ter que escutar esquerdistas falando, né? Propagando as narrativas, etc e tal, mas pelo menos eu me dou o trabalho de escutar o que o outro lado tem para falar, para ver se de repente tem como extrair alguma coisa útil. É difícil, mas a gente tenta, né? Se a gente aumentar o tempo, aí a chance diminui drasticamente. Vocês lembram quando a grande rivalidade política brasileira era PT e PSDB, que a cada 4 anos se enfrentavam pela presidência da República? Vocês não lembram? Tem ele, gente. Todo mundo tem memória curta. Antes da gente continuar, eu quero deixar aqui um espaço no vídeo. Não dá um tempo aqui pro pessoal que me xingou na internet desde que eu apareci propondo diálogo ir lá destinar a mesma raiva pros homens da política brasileira. Vamos lá, galera. Eu vou esperar aqui, ó. Vou ter que dar uma diminuída no tempo porque ela fala muito rápido. Vamos lá. Espera sentado, né? Enfim, como é que essa novidade se concretizou? Ao que tudo indica, isso começou com um papo conversa, né, uma troca ali, entre Fernando Haddad, ex-candidato à presidência e liderança do PT muito próxima a Lula, e o Márcio França, ex-governador de São Paulo pelo PSB. Dessas conversas saiu essa postura, até pouco tempo, improvável. Qual foi o contexto que permitiu essa ideia? O Geraldo... Cara, como é que é improvável, cara? Tão recentemente o FHC falou que não votaria mais no Bolsonaro, nem pelo caramba e tal, não sei o quê, elogiando Lula e Lula pela democracia e o cara. Cara, como é que é improvável? Bom, vamos ver. Que teve no PSDB desde o final dos anos 80, não encontrava mais espaço no partido. Ele tem uma briga famosa com o João Dória, que antes era o seu pupilo político, mas que o traiu algumas vezes, sendo a mais famosa delas na eleição de 2018, na qual o Alckmin era candidato à presidência pelo partido dos dois, e o Dória colou no Bolsonaro, o tal Bolsodória. Pra quem vê hoje Dória e Bolsonaro em pé de guerra, né, se a gente também deixar nossa memória curta, a gente esquece que já teve aí o movimento Bolsonaro. Aqui a gente lembra. Como o Dória e o seu grupo se tornaram hegemônicos no PSDB e o atual governador de São Paulo se tornou o pré-candidato do partido à presidência, o Geraldo Alckmin viu que era a hora de sair. Por outro lado, o Alckmin também se encontrava enfraquecido depois de ter tido uma votação um pouco expressiva em 2018, por volta ali dos 4%, frustrando boa parte do establishment político que tinha apostado na candidatura dele. Lembra? A gente falava um monte de tempo de TV e tal, obrigação gigante, parará. Pois bem, o Geraldo Alckmin ia sair do PSDB, mas não se sabia para qual partido ele iria. Nessa entrou o Márcio França, que está querendo atraí-lo para o PSB. Existem outras possibilidades para ele também, como o PSD ou Solidariedade, mas a gente pode discutir isso melhor num outro vídeo. Nesse aqui eu quero focar mais nessa coisa do Laudo. Bom, por enquanto ela está falando basicamente o que tem realmente saído no noticiário e tal, né? Ainda vou dar mais um tempo, né, para ver se ela vai tocar, pelo menos tangencialmente, no que seria a minha teoria da conspiração completa, chapéu de alumínio total. E vamos ver. Aí daqui a pouco eu explano a minha ideia sobre isso. O Márcio França queria, ao mesmo tempo, trazer um nome tradicional da política paulista para o seu partido e emplacar um candidato a vice-presidente. Bom, antes disso, comentando em cima do que realmente saiu na imprensa, né? Toda esses comentários que estão saindo na imprensa sobre essa aproximação. O que se diz, né? Vamos dizer assim, porque que acontece? O Lula trazendo o Alckmin, cara, com certeza ele não perde nenhum voto lulista, né? Petista, esquerdista, nada. Os caras são tão gado de verdade que o cara pode se aliar, cara, pode se aliar até o Cabo Daciolo, né? Pode se aliar quem ele quiser. Pô, pode pegar, sei lá, qualquer pessoa aí, ele pode se aliar e os caras vão votar no cara, entendeu? Então, nesse sentido, não perde nenhum voto da esquerda. O que a esquerda sabe, especialmente o PT, né, sabe fazer, é política, mas aquela política rasteira, né? Mas, enfim. Então, eles, assim, muito teoricamente, só teria a ganhar, né, com vamos dizer assim, o eleitor de centro,
né? Aquele que ainda acha, né, que PSDB era de centro-direita, ou da direita, ou da extrema-direita, alguma coisa assim. Então, muito teoricamente, só teria a ganhar com isso, né? Mas, bom, vamos continuar para ver o que ela vai falar mais. Bom, né? Então, sigam aqui comigo os movimentos, as negociações. Já do lado da pré-candidatura do Lula, havia algumas incógnitas. Qual seria o Lula que ia aparecer em 2022? Seria o Lulinha Paz Amor de 2002, da capa Povo Brasileiro, em que ele prometia seguir a cartilha da responsabilidade fiscal? Ou seria o Lula aguerrido, mais à esquerda, que tinha emergido desde o impeachment da ex-presidente Dilma e principalmente desde a sua prisão no contexto da Operação Lava Jato? A gente não sabia. A mera possibilidade do Alckmin como vice na chapa já responde a essa pergunta. Se essa aliança se concretizar mesmo, e tudo indica que vai se concretizar, mais do que um Lulinha Paz Amor, ele quer sinalizar para um governo conciliador, para uma grande coalizão das forças políticas pré- e anti-Bolsonaro, uma chapa da política para enfrentar a antipolítica. Ela colocou uma chapa da política para enfrentar a antipolítica. Bom, eu colocaria nos seguintes termos: a chapa do sistema que quer se manter ainda no poder ou resgatar o poder para tirar o incômodo que entrou no mecanismo. Uma frente ampla, talvez. Será que é isso, Brasil? Premium Droplets takes advantage of some of the newest Intel and AMD CPUs available. Muita gente vem se perguntando. As pesquisas hoje mostram Lula com possibilidades até de vencer no primeiro turno. Sim. Pesquisa para vencer no primeiro turno. Hoje é dia 1º de fevereiro. Ele foi fazer uma visita, uma simples visita lá no... Aqui, aliás, né? Na região aqui de São Paulo, que está sendo afetada pelas chuvas, etc e tal. Óbvio que vocês, né, que assistem, né, os canais tradicionais, vocês não tiveram acesso a essas imagens, mas simplesmente é como se ele tivesse convocado uma manifestação que nem o MBL conseguiu convocar, de tanta gente que tinha na rua e na janela, e, pô, tentando ver o cara, e tentando falar com o cara, e tentando tirar uma foto com o cara. É muito impressionante. É muito impressionante. E assim, e ainda querem fazer-nos acreditar que as pesquisas refletem a realidade do Brasil. Detalhe, as pesquisas, pelo que tem saído, né, é basicamente assim, tentando retratar o Brasil com 200 milhões de pessoas, da forma diversificada que é, nessa gigantesca área que ocupa, certo? Através de uma pesquisa com 1.000 pessoas, e se eu não me engano, posso estar enganado nessa parte, mas se eu não me engano, as pesquisas estão sendo realizadas por telefone. Essa galera acha que 100% da população tem telefone. É impressionante como é que tem gente ainda que acha que essas pesquisas retratam de alguma forma a realidade. É simplesmente uma pesquisa. Pode até seguir uma metodologia, muito entre aspas, científicas, né, para dar o ar de, vamos dizer assim, feita corretamente. Mas eu duvido que retrate. Não estou falando que Lula não tem eleitor. Tem muito eleitor. Tem muito eleitor. Mas, sinceramente, cara, acho que não dá, sei lá, nem metade disso que está saindo no noticiário, né, nas pesquisas, né? Cara, o cara não sai na rua. O cara não pode sair na rua que é vaiado. Enquanto o outro lá não consegue andar na rua de tão aclamado que é. É muito. Goste você do Bolsonaro ou não, é muito impressionante. As imagens são muito impressionantes. São muito impressionantes. Por que então que ele precisaria do Geraldo Alckmin? O Alckmin certamente vai fazer algumas exigências para... Ah, certo. Ela está, né, realmente comentando sobre essa questão. Né? Se ele está, né, primeiro turno, também é uma outra questão que eu me pergunto. Se ele já está, no primeiro turno ganhando, cara, não sei o quê, para que ele vai chamar um Geraldo Alckmin? Né? Mas é aquilo que eu falei também, ele não se queima com isso. Ele só tem a ganhar com isso, mesmo que seja pouquinhos pontos, ele só tem a ganhar. Tentar esse posto, né, de vice na chapa. O Lula poderia escolher um amigo qualquer e não ter que ceder à exigência de ninguém. Pois é, mas o Lula talvez Tô seja concordando, essa parte eu tô até concordando. Eu tenho certeza que ele gostaria de vencer no primeiro turno se ele puder, né? Mas talvez ele não esteja contando com isso como certo no momento. Ele está sendo um pouco mais prudente e está vendo a necessidade de ampliar a sua gama Não, aí você está sendo ingênuo. de possíveis eleitores. E se o Alckmin pode não trazer eleitores sozinho, afinal, vices raramente fazem isso, ele traz o selo que o Lula precisa, o selo da moderação. Essa é a análise, né, vamos dizer assim, a conclusão que a gente tira de tudo que está sendo noticiado, né, na grande mídia, etc e tal, superficialmente analisando tudo e tal, né, mas ainda vou, né, em algum momento ainda vou revelar a minha teoria da conspiração. E esse selo ajuda na desculpa de que também de quem não simpatiza com o cabeça de chapa, com o Lula, ou com o partido.
Tudo bem. Concordando. dele, Partido dos Trabalhadores, e houve assim, mas você vai votar no Lula? Eu disse, vou, mas ele tá com o Alckmin, né? É diferente. Entendeu? Uma desculpa. O resumo é, ninguém se elege. Sim, sim. Isso é o que a gente está imaginando quando a gente analisa superficialmente falando. É assim, com as poucas pessoas que eu conversei, né? Assim, vamos dizer assim, grosso modo, isentões, não se convenceram ainda, né, de que poderiam votar no Lula estando com o Alckmin junto. Mas a gente sabe também como é que o gramscismo funciona. É aos poucos, é uma coisa atrás da outra, etc e tal, bababá, vai construindo, né, todo aquele lance. Né, já tem um jornalista lá na Jovem Pan, o Guga Noblar, falando que o Lula era de centro. E aí vai, né? E aí vai porque estão contando com a nossa desinformação, né? Com a nossa pouca informação para a gente tirar conclusões por conta própria. Que em parte é verdade, mas isso está mudando aos poucos. Só com uma parcela da população que monta fã-clube. Esse pessoal que parece relevante porque faz barulho nas redes, mas é só uma parcela do eleitorado brasileiro. Uma minoria. Para ganhar a eleição, tem que conquistar corações mais desapaixonados, moderados, e que não partilham com você de todas as visões de mundo. Tem que buscar aquela galera que não te ama incondicionalmente, mas pode ser que, dependendo do contexto e das propostas, faça essa escolha. E eu tô aqui de novo esperando o pessoal que ataca violentamente a moderação se engajar agora também. Mais uma vez, sentada. Tem uma galera que é só covarde mesmo. E a covardia, às vezes, se mistura ali com machismo, é uma coisa louca. O Lula precisa reduzir. Sim, sim, sim. Sempre que você é contestada nas suas ideias, é porque é machista. Entendemos. Rejeição ao seu nome em setores mais conservadores da sociedade brasileira, que podem estar decepcionados com o Bolsonaro, mas ainda rejeitam o PT. Mesmo na esquerda, tem gente que era muito petista e se decepcionou com o Partido dos Trabalhadores. Para essa galera mais conservadora, o Alckmin, embora tenha sido um tucano de carteirinha, sempre foi mais conservador, mesmo dentro do partido. Ele é um homem reconhecidamente religioso. E ele pode, por isso, reduzir o medo de alguns de um PT revolucionário. E eu falo revolucionário entre aspas, porque o PT, na verdade, nunca fez um governo revolucionário, tá? Enfim. Our voice APIs aren't just about making phone calls. With a few lines of Vou code, pular you aqui can go o from this. anúncio. Alckmin é conservador religioso e anti-Bolsonaro, assim como boa parte da população. Cara, impressionante também a quantidade de anúncios no canal dela. Se a gente pegar qualquer canal aí de direita, assim, que tem até a mesma quantidade ou mais inscritos que ela, cara, é um anúncio lá no início, um no final, talvez. Brasileira atualmente. Olha aí a sinalização. Além de focar no eleitor, essa aliança também pode trazer o apoio de líderes políticos que ainda estão avaliando o cenário e escolhendo em quem apostar. Uma galera ali mais próxima do centro. Para o Cláudio Couto, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, a presença do ex-tucano no governo pode também ajudar a criar pontes no Congresso Nacional com setores que normalmente seriam oposição a um governo petista. E o Alckmin nessa história toda, né? Porque a gente precisa pensar nele também. O que ele ganha em se aliar a um cara que já foi seu rival direto tantas vezes? Para começar, ele ganha relevância. Depois do fraco desempenho da sua campanha, em 2018, ele entrou em declínio político. Como candidato a vice, ele já voltou a sair nos jornais e está em exposição. Enfim, e isso faz com que ele ganhe barganha. Ele fica em posição de fazer exigências e negociar suas posições. Ele se torna uma liderança a nível nacional e não apenas paulista. Estaria completamente correta se não tivesse a minha teoria da conspiração para, de repente, dar um outro olhar nessa situação toda. Além disso, certamente, as chances de enterrar, né, enfim, o João Dória, não deve deixar o Alckmin propriamente chateado. O Dória tanto fez para tentar ser presidente, passando por cima de antigos amigos, e agora pode ser que o Alckmin, enfim, seja o cara despachado de uma sala no Palácio do Planalto. A gente fala, não gira, ele capota. Quais são os impedimentos a essa aliança? Primeiro, o Alckmin tem que se decidir por um partido que aceite se unir com o PT. Esse é um desafio porque impõe rearranjos nos palanques estaduais. Então, é uma questão complexa. Bom, a gente já entendeu o que o Lula e o Alckmin ganham nessa história. Mas e o PT? O que será que o PT está achando disso? Vocês já devem saber, a gente já falou aqui, que o PT sempre teve várias alas, que nem sempre concordam entre si. Mas algo que unificou a todos nos últimos anos foi o discurso de oposição ao impeachment da ex-presidente Dilma, visto por muitos como um golpe de Estado. O Alckmin e seus aliados foram a favor desse movimento. Eles também foram a favor da Operação Lava Jato e de todas as suas manobras questionáveis que terminaram na prisão do Lula. Será que o PT vai conseguir se unir em apoio ao Alckmin? Sim, vai conseguir se unir com facilidade sem piscar os olhos. Aqui já é uma observação, porque tem muita gente que, por exemplo, na época das manifestações, vão unir todo mundo, o pessoal falava, não, dá pra conversar com quem apoiou o impeachment da ex-presidente Dilma. O Lula mesmo tá conversando, galera. E fora o PT? E os outros aliados de esquerda? O Guilherme Boulos, do PSOL, aliado de primeira hora do Lula, também pretende disputar o governo de São Paulo. Onde que ele entra nessa composição que tem ainda outros pré-candidatos ao Palácio dos Bandeirantes, como os próprios Márcio França e Fernando Haddad? Complicado, né? Pode fazer uma chapa, né? Boulos, Haddad, sei lá, Márcio França, Haddad. No caso seria, de repente, Haddad, ou Márcio França e Boulos, ou Haddad e Boulos. Pode fazer uma chapa. Pode ser. Que o Lula sozinho tenha força para pacificar a esquerda, mas ele, sem dúvida, vai ter que fazer alguns acenos. Cara, não é pacificar, cara, utiliza umas palavras, cara, ela fala como se não fosse uma
uma quadrilha mafiosa, não é pacificar, né? Tá todo mundo ali comprometido, não é comprometido com uma ideia também não. Não é todo mundo em busca de uma causa, não é nada disso. É todo mundo comprometido em termos de cumplicidade, de comparsa. E aí ela utiliza esses termos políticos. Cara, é muito curioso isso, é muito curioso. Para sua base, como quando ele fez um comentário sobre a possibilidade de revogar a reforma trabalhista de 2017. Então talvez a gente veja aí algumas falas contraditórias. Mas essas falas, claro, podem incomodar outras partes dessa frente mais ampla. Lula é um político habilidoso, talvez ele consiga se equilibrar nessa corda bamba. Mas em geral eu diria que não vai ser um vice que vai impedir a esquerda de se unificar contra o Bolsonaro na hora H. Antes disso, certamente, vai ter muita gritaria nas redes sociais. Aliás, as redes sociais são uma grande gritaria, né? Não sei se vai ter gritaria nenhuma não, sinceramente. Até pelo pouco... Aliás, então tá, vou contar até essa então. Aí depois eu entro na questão da teoria conspiratória. Enfim, tem, né, o meu microcosmos lá, né, do meu grupo principal que eu fico discutindo política, tem um de cada ali, né? Tipo, esquerdista, não sei o que, né? Cara, o esquerdista lá, ele já tá falando claramente. Luiz e Geraldo. Ele nem fala Lula, né? Ele nem fala Lula, que depois vão querer modificar também o nome do Lula, né? Nessa operação aí, como o Fiuza diz, né? Lava Lula, que nem o próprio nome do Lula ele tá usando mais. É Luiz e Geraldo a chapa, né? Então ele já está falando com todas as letras sem nenhum receio de voto. E o cara é petista. Quer dizer, não sei se é petista exatamente, porque ele sempre votou na Marina Silva, mas enfim. Era daqueles que detestava o PSDB, que representava, né, a direita e eu não sei o que, desse tipo. E já está lá, todo já tranquilinho. Luiz e Geraldo. E tentando convencer, né, os isentões do grupo. Essa é a única coisa que eu posso cravar para vocês sobre a eleição de 2022. Vai ter muita gente brigando, falando besteiras agressivas no Twitter. O que é uma pena, porque fica parecendo que isso aqui é a política como um todo. Certo? Sim, vocês começaram. Inclusive, vocês começaram com toda essa questão de milícias digitais, né, que eram todos patrocinados pelas estatais do governo. Então, vocês realmente criaram todo esse ambiente. E agora reclamam do ambiente. Sabe por quê? Porque vocês não são maioria. É simplesmente isso. Bom, agora está quase aqui no final do vídeo dela. O vídeo dela tem 14 minutos, está em 11 minutos. Eu acho que realmente ela até agora não abordou, né, nenhuma possibilidade sobre isso que eu vou falar, então vou falar. Mas, novamente, falando aqui, né, não tem informação fidedigna de nada, é tudo coisa da minha cabeça, né, conjecturando e blá, 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 que é uma teoria conspiratória, mas, assim, nos dois sentidos, né, de tipo meio que improvável, mas também de querer dizer literalmente conspiratória, que envolve conspiração envolvida. O que acontece? Bom, vamos retroceder um pouco, né, e pensar em algumas questões. Quem é que manda no Brasil hoje? Né, vou até dar um pequeno tempo, né, para vocês pensarem e responderem. Assim, primeira palavra, né, que vem de vocês. Né? Provavelmente vocês chutaram, né? Alexandre de Moraes, e não sei quem, e não sei que lá, né, o presidente, ou sei lá, o Lula. Não. Quem manda no Brasil, e já está mandando há muito tempo, é simplesmente o Gilmar Mendes, certo? E o Gilmar Mendes, ele é ligado ao PSDB. Ok, todo mundo sabe disso, isso daí não é segredo para ninguém, né? Vocês talvez não veio à cabeça de vocês esse nome imediatamente. Por quê? Porque ele tá quietinho, né? Ultimamente está muito quietinho, tá lá nas sombras, vamos dizer assim, e tal, blá. Beleza. Eu acho que tem um motivo para ele estar, né, agindo dessa forma, né? Por quê? Porque, na verdade, eu acho que já está tudo conversado, já está tudo combinado, já tem um mega acordão feito, né? E aí eu vou falar qual que seria essa história. Começou, né, pelo desmonte da Lava Jato, né? Tem essa história da carochinha, que foi o Bolsonaro que desmontou a Lava Jato, mas todo mundo que acompanha os detalhes que acontecem no dia a dia sabe que quem desmontou a Lava Jato por completo foi o STF. Como? Inicialmente fazendo lá atrás, já com o Gilmar Mendes, pode procurar no Google quem foi que suspendeu as condições coercitivas.
Gilmar Mendes. Isso até enquanto o Temer era presidente, ou então enquanto a Dilma era presidente, não me lembro exatamente agora. Mas, enfim, a cada, sei lá, trimestre vinha uma ação para tirar a força da Lava Jato. E tinha na época teve até redução de financiamento, alegando crise, não sei o quê. É porque ela, como ela muito bem apontou, brasileiro, né? Ou tá bom, não vou usar não vou fazer usar, né? Esse termo, o brasileiro, não, realmente as pessoas têm realmente muito memória curta, independentemente de ser brasileiro ou não, mas enfim, estamos aqui para isso, para tentar não deixar as coisas se perderem pelo tempo. Enfim, então a cada tempo, né, vinha uma nova ação do STF que minava a Lava Jato. Até chegou um momento, né, o ápice, né, do desmonte da Lava Jato foi, né, os processos anulados, né, do Lula, e na esteira do Lula um monte de processos que foram anulados, alguns pelo mesmo motivo, outros por motivos completamente diferentes, mas enfim, vários processos anulados, certo? Beleza. E qual que era, na verdade, quem era dentro do STF, quem era o principal, vamos dizer assim, né? Não era defensor porque ele realmente não defendia o Lula, né? Ele fazia tudo aquilo meio que colocando vamos dizer assim, uma impressão que o inimigo dele era o Moro, né? Ele colocava essa impressão, não, o meu inimigo é o Moro e os procuradores da Lava Jato, né? Não tem mais ou menos essa rixa entre o Gilmar Mendes e os procuradores da Lava Jato e o Moro, etc e tal, e bababá, já chamou os caras de cretino e tal, não sei o quê. Mas não, isso aí é simplesmente para tirar o foco do objetivo principal, que é o quê? Que é livrar a politicalha toda de punição, certo? Beleza. Então, o que eu imagino que tenha acontecido nesse acordão? Tem acontecido o seguinte: Gilmar Mendes, talvez, né, negociou todo esse desmonte da Lava Jato, etc e tal, mas com uma condição. Lula, você vai ficar livre, sua dignidade, não sei o que, tua narrativa vai ficar toda bonitinha aí, o caramba, não sei o que, vamos, né, colocar aí para você para disputar eleições e tal, não sei o que, só que tem um porém, você não vai ser o presidente. Você não vai ser o presidente. Quem vai ser o presidente é alguém aqui do nosso Deep State, né? Deep State, no caso, do mecanismo, né? Do mecanismo que, assim, realmente, você pode falar, né, muita coisa do Geraldo Alckmin, mas realmente não tem escândalo de corrupção. Isso aí não tem, mas alguém realmente acredita que não tem corrupção no estado de São Paulo? A questão é que aqui o PSDB está tão... o Estado está tão aparelhado em termos de tucanato, né, que nada na justiça anda aqui. Nada, absolutamente nada. Nada vai para frente aqui. Inclusive hoje teve essa questão aí, né, do metrô, né, que desabou, caramba, não sei o que. Eu duvido que alguém seja responsabilizado, culpado, nada. Vão fazer, né, aquele estardalhaço todo, imaginando-se, né, que vai abrir, né, um monte de frente de investigação, mas já antecipo, não vai acontecer nada. É tudo emperrado aqui. Por quê? Porque o aparelhamento do PSDB, por isso que eu acho o PSDB até de vez em quando mais perigoso que o PT, porque o aparelhamento do PSDB é isso que a gente está vendo aí hoje em dia, né? É isso que a gente está vendo aí hoje em dia. O que está sendo tocado lá no STF? É perigosíssimo. É perigoso, só que é em uma outra esfera que assim a gente fica mais alheio à situação. A gente, sabe, ali mais num alto nível. O aparelhamento do PT é mais no baixo nível, mas só que é mais alastrado. Só que é uma coisa mais esdrúxula, então nos indigna mais, com mais facilidade. O do PSDB, cara, é uma coisa muito pesada, que para você entender, inclusive, você tem que ter valores democráticos para entender o que está sendo feito. Entendeu? Então, realmente é uma coisa muito complicada. Deixa eu dar uma pausa aqui e já retorno. Bom, voltando à questão que eu estava explicando, né, do acordão. Então, eu imagino que ele tenha, né, falado com o Lula, Lula, seguinte,
vai ficar tudo liberado, vai ficar tudo ok para vocês, vai ter teus milhões, vai pedir indenização para o Estado vai te pagar, todo mundo vai, porra, né, te achar, né, o Mandela aqui do Piniquinho, caramba, não sei o que, blá, 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 né, você vai concorrer, os institutos vão te dar a vantagem para fazer a cabeça da galera, né, com mais facilidade, etc., mas só que está sendo difícil porque o governo federal tem muita coisa para mostrar, que assim, os poucos números que tem, né, para mostrar, com o agravante da pandemia, por alguns que eu já vi, tá? Alguns números que eu já vi, é tipo mais resultado do que todos os anos combinados do PT. E tem alguns números que tem uma expressividade, né, tem um desempenho melhor do que todos os anos combinados do PT, mais o do PSDB. Então, o que o governo tem para mostrar em 3 anos e meio, 4 anos de trabalho, junto com pandemia, junto com aparelhamento, com sabotagem do Congresso, com pegar um país destruído do jeito que a gente viu, etc. e tal, tem números robustos para mostrar. E esses números vão ser mostrados. Eu acredito que os isentões, né, eles não são muito emotivos, porque quem cai na lábia da esquerda é a galerinha emotiva, vai olhar para os números frios e vai se decidir. Entendeu? Bom, mas enfim, mas isso aí é outra questão. A questão principal é ainda em relação ao acordo e a teoria conspiratória. Então, o que eu acredito que tenha sido feito? Lula, você vai concorrer e tal, não sei o quê, vamos, né, colocar para frente tudo, não sei o quê, Lula livre e tal, blá, 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 blá. Só que quando chegar, né, o Alckmin, né, vai ser da chapa e tal, como vice, só que quando chegar na véspera da eleição, não digo assim véspera, tipo, dia seguinte, não é isso. Tipo, muito lá perto da eleição, eu tenho a impressão que o Lula vai se retirar da eleição. Por qualquer motivo que seja. Pode alegar saúde, pode alegar não sei o quê, qualquer coisa ele pode alegar. Qualquer coisa. Só que já vai estar tudo montado. Fotinho dele lá já na urna, o caramba 4 e tal, não sei o que. E aí o Alckmin vira o cabeça de chapa, certo? O Alckmin virando cabeça de chapa coloca qualquer outro poste como vice do PT, né? E aí, por falar em poste, pode ser até o Haddad mesmo. Por isso que, de repente, o Haddad nem entra nessa explanação aqui que ela estava fazendo, né, em relação a como é que fica o Haddad, tal, não sei o quê, e aí vai compor com quem, tal, não sei o quê. Eu acho que o Haddad, de repente, vai entrar como vice do Alckmin. O Alckmin, realmente, eu não sei qual é o partido que ele vai ser. Tu tá indicando aí o partido Kassab. Mas, enfim, entra o Alckmin como cabeça de chapa, Haddad, né, que é um nome muito, muito, entre aspas, moderado, mas que não tem nada de moderado. E aí a chapa deixou de ser, também muito entre aspas, né, do PT. Ou melhor, teoricamente, poderia arrebanhar todos esses isentões que estão com nojinho de votar no PT. E aí votariam tranquilamente no Alckmin. Tranquilamente, mas muito tranquilamente. Entendeu? Então isso daí, realmente, cara, se eles realmente estão armando isso, é realmente uma estratégia política bem engenhosa, entendeu? Por isso que eu acho por isso que eu até chamo de teoria da conspiração, mas se acontecer isso, para mim não vai ser surpresa nenhuma, inclusive porque eu estou registrando isso aqui. Mas também se não acontecer, isso aqui também vai se perder e ninguém vai também lembrar de porra nenhuma. Mas enfim, eu acredito que isso seja esse o movimento, entendeu? E aí volta Alckmin, presidente do Brasil, como ele sempre quis ser e como sempre foi prometido para ele, e que talvez até era realmente naquele, né? Lembra daquela história do Teatro das Tesouras? Cada um, né, fica um tempinho para fingir que tem alternância de poder e tal, não sei o quê. Chegou na época do Alckmin, o PT sacaneou e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, resolveria tudo. PT, vamos colocar assim, o PSDB, muito entre aspas também, votaria a governar o Brasil, né, junto com o PT, para participar, né, de todo o governo, né? Então, na minha opinião, é isso aí que está mais ou menos armado de acontecer, entendeu? Uma pesquisa recente
das pesquisadoras Esther Solano e Camila Rocha, chamada Juventude e Democracia na América Latina. O podcast Café da Manhã, da Folha, fez um episódio interessante sobre esse tema. Aliás, eles citaram as minhas conversas com a Anitta, pelo que eu agradeço. O podcast foi ao ar na semana passada. Uma das conclusões é que para os jovens a política se reduz a escândalos e gritaria. A treta do dia, sabe? E ao mesmo tempo que isso atrai os olhos e ouvidos de alguns desses jovens, isso também os repele. Muita gente não quer fazer parte dessa confusão. Eu nem sou tão jovem, mas eu partilho dessa posição. Um grande pé no saco, essa disputa de vaidade, essa agressividade egocêntrica, essa propagação, divulgação de pureza. Esse clima das redes atrapalha, porque muita gente prefere se abster da discussão, para não entrar na secretaria. E essa galera costuma ser a galera mais moderada. E a gente perde esses jovens moderados que estão a fim de dialogar do debate político, o que é uma... Cara, eu acho muito engraçado isso, porque ela coloca no pedestal os tais moderados, né? Mas assim, realmente, assim, sinceramente, tem uma parcela que realmente é moderada da forma que ela tá falando, realmente assim, né? Que não se interessa muito, que não sei o que. Só que tem outra galera que é moderada, que ela tá chamando de moderada, mas que não é moderada, é isentão. Esse isentão, na verdade, eu não acho legal. Por quê? Porque, primeiro, ele não busca todas as informações possíveis. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele não tem convicção de nenhuma visão de mundo. Cara, isso não faz sentido nenhum. Ou ele acha que, porra, é tudo, né, farinha no mesmo saco. Pô, aí é falta de, né, poder de avaliação. O que o Bolsonaro fez e o que o Lula fez, entendeu? Então, realmente os isentões, eu acho que é um tipo assim que é mais complicado, entendeu? O moderado, até ok. Eu acho que, pô, ele de repente é um cara que, pô, escuta as duas situações e de repente, sabe, vai ponderando ali uma situação. Ok. Agora, o isentão, que na minha opinião é maior, né, tem uma parcela maior da população do que o moderado, aí não. E aí ela coloca assim, como se esse moderado, ela fica, até a expressão dela aqui, né, é tipo como se estivesse acima, né, dos dois extremos, porque ele não é atingido por, sabe, promessas vazias e tal, e, né, melhor que todos e tal. Cara, isso eu acho completamente abominável. Pena. O que eu queria deixar de mensagem é que se alguns... Deixa eu dar uma pausa aqui também. esses jovens estiverem aqui me assistindo, as redes sociais são apenas um recorte da realidade. Não desistam da política, a gente precisa de vocês. Aliás, a gente precisa de bastante gente moderada. E tem muita gente moderada por aí, aliás, a maioria, fazendo política na conversa e não no grito. Como essa galera que a gente discutiu no vídeo hoje. Vocês pararam aí. Tem uma articulação política de enormes proporções sendo feita por rivais históricos. Na conversa, no diálogo, civilizadamente. Você precisa amar os dois, não precisa, mas é só a gente ver que tá tendo conversa. Adultos negociando suas posições. E política sendo feita sem esse fuzuê. Por fim, voltando aqui pro tema da chapa Lula-Alckmin, o último ponto que eu queria trazer é que sim, ver adultos conversando e desenhando uma alternativa ao círculo que a gente vem vivendo é ótimo. Mas não é só, não é suficiente. A gente tem que cobrar de qualquer aliança um projeto. Legal, os dois conversando como adultos, mas agora vamos ao que interessa. A gente já assistiu muito a vocês discordando. Agora o que a gente quer é saber menos como vocês vão instrumentalizar essa aliança por votos, mas qual será o resultado propositivo desse enlace. Chapa formada, a gente precisa começar a perguntar. Cara, é tão na cara que ela faz parte desse, vamos dizer assim, né, desse movimento para legitimar um Lula da vida voltando a disputar a eleição, que é vergonhoso. Ela falando assim, cara, me dá tanta vergonha alheia de achar que, assim, pessoas têm coragem de votar nesse cara depois de tudo que foi desvendado pela Lava Jato. É muito impressionante, é muito impressionante. E ó, detalhe, já estamos aqui quase no final do vídeo, né? 13 minutos e 20, falta mais praticamente 40 segundos. Repare como ela não tocou um momento na questão que o STF anulou os processos, e muito menos que anulou por conta de uma questão, né, um detalhe jurídico, que era em relação ao foro, né, a competência da vara que poderia julgar o caso ou não, né, que tinha sido decidido pelo próprio STF algumas se eu não me engano, acho que foram 12 ou 13 vezes, ou 14 vezes, alguma coisa assim, mas foram muitas vezes que isso foi questionado lá, e todas as decisões foi favorável a deixar as ações lá no Sérgio Moro, e aí anularam não só do Sérgio Moro, né, até alegando essa questão da competência do foro, mas também em relação à própria, quer dizer, uma coisa paralela, né, a suspeição do Moro, só que anularam também os processos que não foram julgados pelo Moro. Cara, olha que coisa mais
Cara, mas não tem nem palavras para isso. Aí ela, nesse vídeo, falando do Lula, não toca nesse assunto e muito menos na questão, inclusive, se eu não me engano, foi na semana passada, que o caso do triplex ou do, sei lá, do sítio foram arquivados, sei lá, alguma coisa assim. Mas só que depois eu nem me interessei muito em saber, né, por que foi arquivado, mas por um acaso, né, pulou lá no meu feed do Twitter, foi arquivado por prescrição. Prescrição. É inacreditável. É inacreditável. E ela não toca. Olha o nível da desonestidade intelectual. Ela não toca nesse assunto. Fala, isso aqui tudo é para normalizar um ex-condenado por corrupção e estava também envolvido em ações que iriam julgar se ele era parte de uma organização criminosa, né? E ela, cara, ela fala aqui com uma naturalidade sobre essa articulação de gente grande, de adultos, para fazer um projeto para o país. Cara, que troço esdrúxulo! Que troço esdrúxulo! Quanto mais eu penso nessa situação, mais eu fico indignado. É um momento que a gente está vivendo que realmente é muito bizarro. É muito bizarro. E, ó, detalhe, eu não sou daqueles que acham que assim, a esquerda é toda podre. Não. Eu só simplesmente acho o seguinte: tem uma máfia que se apoderou da ideologia esquerdista, fez tudo isso que a gente viu fazendo, e os esquerdistas que não compactuaram com esse esquema todo foram jogados para escanteio. Ou melhor, os verdadeiros, muito entre aspas, né, esquerdistas, ou os esquerdistas legítimos, ou os esquerdistas honestos, da forma que você quiser entender, foram escanteados. Vou dar aqui alguns nomes: Eduardo Jorge, Heloísa Helena, posso dar diversos outros nomes, Gabeira, até eu já votei no Gabeira, no Rio de Janeiro, era contra o Eduardo Paes. Então, cara, olha. Bom, vamos ver aqui o finalzinho aqui do vídeo para encerrar aqui o negócio. Como é que vocês planejam conciliar seus interesses? Com qual projeto de país vocês estão se comprometendo? Não vale só instrumentalizar o desejo das pessoas por uma política mais calma. A gente, aqui nesse canal, está esperando as propostas concretas de política pública que essa turma tem para nos apresentar. Então, nome conhecido não basta. Porque não é com o nome famoso ou rótulo ideológico que a gente vai resolver os problemas do Brasil. É isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha. Rótulo ideológico, caraca, que é o fim da picada mesmo. Bom, mas é isso. Vou ver se eu consigo manter a minha promessa aí desse ano, de tentar fazer pelo menos um aí por semana. Realmente a parte pesada aqui do meu trabalho eu mais ou menos resolvi. Agora tentar colher um pouco de frutos aí para tentar sair do buraco também que eu me meti por conta dessa situação toda, né, que tá todo mundo passando, sei que não tá fácil para ninguém, e vamos em frente. É isso.